bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e nesse final de semana, no sábado, eu fiquei sabendo do lançamento de um novo disco do Zé Renato, do Boca Livre, né? Que tem toda essa carreira com o grupo musical, mas também tem a sua carreira solo, e que ele lançou um disco intimista baseado na obra de nada mais, nada menos do que Paulinho da Viola. Tem várias canções, algumas conhecidas, outras nem tanto, e o Zé Renato dá um show nesse disco. Eu conversei com ele no sábado à tarde, ele muito gentilmente gravou um vídeo falando rapidamente, assim, coisa de não tem 2 minutos de duração, falando desse trabalho, mas que com certeza vale a pena conhecer. Vejam essa fala do Zé Renato, exclusiva para o programa Joaquim Alessi. Olá, Joaquim, e a todos que acompanham o programa Joaquim Alessi. Eu sou Zé Renato, estou aqui para falar um pouquinho sobre esse disco que gravei, sobre o repertório de Paulinho da Viola. São canções que escolhi ouvindo, reouvindo as músicas do Paulinho, os discos do Paulinho. Me ocorreu de gravar algumas músicas que me soaram um pouco inéditas, músicas que eu já tinha até ouvido há um tempo atrás, mas que reouvindo, nas plataformas digitais, fazendo playlists, essas coisas, acabou me soando quase como inéditas. Então, é um disco que fala sobre amor, o tema são as relações amorosas, e melodias, daquelas melodias maravilhosas do Paulinho, algumas em parcerias, composições em parcerias com Capinã, tem uma com Elton Medeiros e uma com Mauro Duarte. As outras são músicas que já estão gravadas aí, se espalham pelos discos do Paulinho, e músicas, a maioria são músicas pouco conhecidas, né? O título, O Amor é um Segredo, saiu do samba Só o Tempo, que é esse verso que faz parte desse samba. E é um disco gravado basicamente com voz e violão. Eu gravei num dia só, no Recife. Tive aí a cumplicidade dos amigos Lula Queiroga e Tostão Queiroga lá no Recife. Gravei um dia as 9 músicas de voz e violão, e no dia seguinte o Spock, que é um maestro sensacional, saxofonista, ele gravou em algumas músicas, alguns detalhes de saxofones e tal. E o Fabinho, que é um trompetista maravilhoso, também participa numa música que faz parte da orquestra do Spock, e o Tostão Queiroga fazendo alguns detalhes de percussão. Então, basicamente, essa é a ideia do disco. Mostrando, digamos, o lado B, algumas músicas meio não tão conhecidas do repertório do grande Paulinho da Viola. É isso aí, muito obrigado, um abraço para vocês todos. Muito bem, já que a gente está falando de cultura, eu quero dar uma dica que eu julgo bastante importante. Neste domingo a gente teve o prazer de assistir à exibição da peça O que Mantém um Homem Vivo, no Teatro da USP, ali na Rua da Maria Antônia. E é um texto que tem um roteiro do Renato Borg e da Esther Góes, a época em que eles estavam juntos, isso de 1973, um texto todo baseado na obra de Bertolt Brecht, músicas também do Kurt Weill, músicas do Jardim Macalé, que termina num espetáculo assim fantástico e que vale a pena ver. Eles estão no Teatro da USP, na Maria Antônia, até o dia 16 de fevereiro, e o texto do Brecht é sempre atual, sempre presente, discute o autoritarismo, discute a justiça, discute o amor, baseado nos textos de Alma Boa de Setsuan, Galileu Galilei, que é muito legal e vale demais assistir. Olha, o Renato Borg, que está com mais de 80 anos, aí continua dando um show de vitalidade no palco. Ele está acompanhado aí do Elcio Nogueira Seixas, um ator também espetacular, e da Georgette Fadal, que dá um banho, principalmente quando ela faz o papel de juiz de direito, que é espetacular. Até 16 de fevereiro é super barato, vale a pena conferir esse espetáculo baseado na obra de Brecht, com esse monstro sagrado
do teatro brasileiro. Bem, vamos falar um pouquinho de futebol agora, na manhã desta segunda-feira, na verdade na hora do almoço, começou 12h30, foi apresentado o novo treinador da AD São Caetano, o Azulão, Alexandre Galo, que já foi técnico de vários times, entre eles o Santos Futebol Clube, onde ele chegou numa quarta de final de Libertadores da América, entre outros títulos. O Galo já é técnico de futebol há 15, quase 16 anos e vem aí para tentar recuperar o Azulão neste início de disputa da Série A2. O Azulão perdeu um jogo, empatou outro em casa, agora tem um jogo quarta-feira contra o 15 de Piracicaba, então precisa movimentar. Ao lado do Galo também foi apresentado o preparador físico que trabalhou com ele na seleção brasileira, seleção olímpica, né, que é o Elliot Paes Alves Júnior, que já passou pelo Schalke 04 da Alemanha, disputou 2 Champions League, era o preparador do goleiro Neuer da seleção alemã, tem toda uma experiência, estava no Cruzeiro até o ano passado e agora vem junto com o Galo, que estava no Atlético Mineiro como diretor de futebol, para comandar aí os dois, a comissão técnica, né? Lógico, o comando é do Galo, mas ele fazer parte da comissão técnica do Azulão. A dupla foi apresentada pelo presidente, Dr. Carlos André, foi apresentado também pelo executivo de futebol Paulo Pelaipe, e vocês vão acompanhar aí a entrevista coletiva. Série B do brasileiro. Vou deixar vocês à vontade. Aqui também está o Elliot, ele é o nosso novo preparador físico. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele também, fique bem à vontade. Também está assumindo hoje, também é uma nova aquisição do clube. Ok? Fique à vontade, então pode perguntar para qualquer um de nós. Tem um Pelaipe ali do lado, se você conhece já, fique bem à vontade. Bom dia, né? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Na verdade, uma pergunta do Pelaipe e uma para o Galo. Primeiro, saber um pouco mais, né, efetivamente, do que aconteceu em relação à demissão do Adãozinho, porque isso foi muito a versão dele, a gente teve a versão oficial do clube, mas exatamente sobre esse projeto que ele mesmo colocou que teria sido interrompido. E do Galo, né, da expectativa não só de assumir essa equipe do São Caetano, que tem uma tradição, mas também dentro de um cenário desse, onde houve uma interrupção de um trabalho, se isso também te preocupa em relação ao seu trabalho, aquilo que você está prospectando fazer aqui. Em meu lugar, o que aconteceu é que o departamento de futebol tem um novo comando, e esse comando é meu. E eu, nas minhas avaliações, achei que deveria mudar na parte técnica, na parte de preparação física, na parte de fisiologia, e tomei as decisões, comuniquei ao presidente. O presidente tem total liberdade para trabalhar, tenho a confiança do presidente e procurei trazer um profissional de altíssimo nível, um profissional que trabalhou nos principais clubes brasileiros, trabalhou na seleção brasileira. A seleção brasileira, que foi campeã olímpica, deve muito ao trabalho que o Galo iniciou na reestruturação do futebol de base da CBF e culminou, né, com o primeiro título olímpico. Esse trabalho quem iniciou foi o Galo. E é uma pessoa que eu sempre tive vontade de trabalhar, algumas vezes tentei contratá-lo, não consegui, tive essa oportunidade, ele também aceitou esse desafio. Nós queremos fazer o São Caetano grande, assim como o presidente quer, como os investidores querem. Nós essa semana, no final de semana, talvez no início da próxima semana, o presidente vai anunciar novos investidores aqui, justamente acreditando nos profissionais que estão aqui. E o professor Elliot também é uma pessoa também qualificada, trabalhou na França, trabalhou no Lille, trabalhou na seleção brasileira. Esse é o perfil de profissionais que nós queremos trazer para cá. Pessoas que possam realmente acrescentar com a sua capacidade profissional. Bom, primeiro boa tarde a todos aí. Da minha parte, sem dúvida foi um convite que veio do Pelaipe e plagiando um pouquinho as palavras dele, eu sempre tive vontade de trabalhar com ele, pelo profissional que ele é, pela história que ele tem no futebol, e acabou nunca acontecendo. E dessa vez foi um desafio, um novo desafio para mim, bacana. Eu queria voltar para o campo, eu tive minha última passagem no Atlético Mineiro como diretor de futebol. Depois esse ano eu fui ficar um tempo, fiquei quase metade do ano nos Estados Unidos e tenho um negócio paralelo que é com uma escola lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde eu sou, próximo ali em Sertãozinho.
E na verdade eu queria retomar o futebol. Tive alguns convites no ano passado, acabei não tendo como voltar ao futebol. E agora, desde o final do ano, eu comecei a ter alguns contatos com alguns profissionais que têm conhecimento do meu trabalho. E quando o Pelaipe chegou, juntou as duas coisas positivas. Primeiro, vim trabalhar numa equipe pesada, numa camisa pesada como é de São Caetano, um time que já teve tantas glórias. A gente sabe do potencial, do histórico do time, da cidade. Eu sou paulista, então eu sei toda a história de São Caetano também. Então, para mim foi uma honra poder vir dessa vez e me unir a profissionais de alto nível. O que a gente quer aqui, juntamente com o Pelaipe, com o presidente, é retomar o São Caetano em alto nível. Então, os profissionais que estão vindo são profissionais que credenciam a equipe a fazer um grande trabalho e voltar no cenário em boas condições. Em relação à sua pergunta que você me falou sobre o Adãozinho, é uma coisa que eu não gosto nem de falar, porque ficaria covarde, mas estava vivendo o que estava acontecendo aqui, e eu fico na resposta do Pelaipe. Boa tarde, Galo, pessoal. Anderson do Diário de ABC. Galo, com qual expectativa você chega no São Caetano? A gente tem ouvido falar nas últimas semanas, o Pelaipe passou que alguns reforços devem chegar, né, para qualificar esse time que iniciou. Não, só não quero interromper a tua pergunta. Eu nunca falei em reforço. Eu disse que o primeiro reforço que nós vamos ter é colocar o salário em dia. E enquanto o clube não colocar o salário em dia, o clube não vai contratar ninguém, porque é uma falta de respeito com os profissionais que estão aqui. Então nós vamos colocar o salário em dia para depois pensarmos em fazer contratações. Só esse adendo, me desculpa, tá? Eu agradeço o esclarecimento. Então, dentro desse cenário, que o Pelaipe está dizendo que essa reestruturação aí administrativa, com qual expectativa você chega ao São Caetano? É claro que a expectativa é grande da torcida do clube para voltar à elite, mas medindo tudo isso, é possível? Como que você vê tudo isso? Eu vejo como um desafio, cara. Todo desafio tem sempre oportunidade dentro dele, né? Então eu vejo uma grande oportunidade, uma grande camisa, uma cidade que a gente sabe o potencial que tem, de chegar e praticamente retomar um clube um gigante adormecido. Então é uma satisfação muito grande poder fazer isso, praticamente começar do zero e estar junto num projeto desse que eu acho que tem tudo para dar certo. Alexandre, Galo, boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Beleza. Aí para o Rádio ABC, você esteve no jogo de sábado. Sim. Qual foi a sua observação? Poderia falar para a gente um pouquinho? O que você viu do jogo, do empate? Na verdade é muito cedo ainda para você poder ter uma análise de um jogo só, né? É claro que a gente faz uma avaliação tentando conhecer um pouquinho mais os atletas nessa semana, principalmente que é uma semana que a gente tem, apesar de ter pouco tempo de trabalho, porque já temos jogo na quarta-feira. Eu acho que o time lutou bastante, brigou muito, teve um primeiro tempo onde ele mandou no jogo, merecia 2 ou 3 gols ali, o goleiro adversário fez uma grande partida. Achei que no segundo tempo a equipe caiu um pouquinho no aspecto físico, claro que no segundo jogo a gente tem um entendimento de uma pré-temporada, o primeiro e o segundo jogo sempre tem um desgaste muito grande no segundo tempo, e o calor estava muito intenso, então a gente entende tudo isso. Mas é uma equipe jovem que tem condições, tem lastro de crescimento de trabalho. Então a gente aposta muito no nosso trabalho, tanto no meu como do Eliô, que trabalha sempre comigo, para que a gente possa evoluir com essa equipe jovem aí, porque é uma equipe que tem jovens jogadores de velocidade, que fazem essa transição com velocidade, é um estilo de jogo que eu gosto de trabalhar. Legal, Galo. Joaquim Alessia, BCD Real. Você mesmo falou, teu último trabalho foi como diretor de futebol lá no Galo, né? Sim. O nome é parecido. Mas antes você ficou esse tempo parado. E a gente lembra do teu trabalho praticamente no início da carreira como treinador na Portuguesa, que você fez aquele belo trabalho, e tirando a Portuguesa praticamente do rebaixamento, o que te levou para o Santos depois. Você encara isso, esse desafio agora, como parecido àquilo que você fez lá, pegou um time que estava muito ruim, e conseguiu levar, tirar do rebaixamento e depois alavancar a tua carreira? Eu acho que cada desafio, a gente não existe nada igual. Eu acho que são situações distintas, diferentes. Eu estou com o meu corpo e minha alma totalmente entregue hoje ao São Caetano, estou feliz de estar voltando. Às vezes os profissionais de futebol ficam um tempo parado, nunca tinha acontecido isso na minha vida, foi por um objetivo que eu tinha de vida, diferente. Mas eu sempre, nesse ano todo, estava praticamente dentro do futebol, acompanhando tudo, assistindo tudo, porque é a minha paixão. Eu estou há 39 anos sem sair do futebol. Quer dizer, eu encaro isso como um grande desafio. O desafio maior que a gente tem na vida é sempre o próximo. E esse eu estou realmente encarando da melhor maneira possível. E eu acho que rodeado de bons profissionais, de um cara que eu sempre quis trabalhar,
uma pessoa super conceituada no futebol. Então eu vejo como uma situação diferente, cada caso é um caso, né? Então eu entendo que esse é um novo filho que está nascendo aqui do meu lado e vou tentar ser o melhor profissional possível para poder ajudar e ter sucesso aqui. Só para fazer um registro rápido, está nos assistindo lá direto de Jundiaí, o Marcos Bonechini, que acho que jogou com você no São Paulo, naquele São Paulo de 99, né? Não, não chegou? Não, acho que não chegou a jogar. Não, ele jogou em 89. Eu joguei em 97, 98 no São Paulo. Tá certo. Bem. Um abraço aí. Presidente, com relação aí à questão da preparação física, enfim, o São Caetano permanece com os profissionais permanentes, como o professor Reinaldo, que me passou pela cabeça. Como é que vai ficar a situação? Ele permanece? Não, o Reinaldo já se desligou do clube. Já, o ano passado? E no começo desse ano. Ele já se desligou do clube. Hoje fazer o curso da CBF, eu acho que é importante para ele, entendeu? Para ganhar experiência, e nós precisamos aqui trazer para o São Caetano um treinador já com experiência para as competições que nós temos em disputa. É por isso, nada contra ninguém, mas simplesmente nós estamos, cada dirigente, cada diretor tem as suas convicções, e eu tenho a confiança da diretoria para fazer as contratações e as mudanças que são devidas. E é por isso que nós tomamos as decisões. Às vezes pode doer nas pessoas, não temos nada pessoal, nada contra ninguém, né? Mas estamos fazendo tudo a favor do clube que nós achamos que é o melhor que nós estamos fazendo. Não somos o dono da verdade, mas nós estamos agregando ao clube profissionais bastante experientes para que possa ajudar os meninos que estão vindo da base, aos profissionais mais experientes que estão dentro do plantel também. Nós estamos fazendo sempre aquilo que nós achamos o melhor para o São Caetano. E por isso é que nós estamos tomando essas medidas e essas decisões. Só complementando a resposta do Pelai, toda mudança é drástica. Então, assim, quando nós fizemos o convite ao Pelai, e sabíamos que nós até discutimos bastante a respeito, quando o Pelai decidiu aceitar, é fato que ia ter mudança. É fato que o Pelai ia trazer o profissionalismo dele, a experiência que ele acumulou em tantos anos de vida na bola, e é isso que a gente queria. Porque o ano passado nós tivemos um descenso. Se houve um descenso, infelizmente o clube não correspondeu. Teve a Copa Paulista, nós fomos campeões da Copa Paulista, mas nosso elenco foi desmontado. Então, isso tudo nos levou a pensar e chegar a conclusões que nós precisávamos de um profissional que trouxesse mudança. Infelizmente é ruim para quem foi, mas é fato que a gente fica ouvindo algumas coisas, mas fato é que nem Pelai, principalmente o Galo que está chegando agora, o Ert, coitado, chegou ontem, mas assim, ninguém está aqui, pessoal. Como o Pelai disse, Adãozinho vai ser um grande treinador, que Deus abençoe a vida dele, como os outros profissionais que saíram. Mas agora a gente quer uma vida nova, quer um sangue novo. E o Pelai que está com o nosso auxílio, nós estamos fazendo o possível, vai trazer sangue novo. E, graças a Deus, sangue bom. Então, assim, está aí, e é só isso que eu queria complementar. Aos que foram, eu desejo toda a sorte do mundo. Mas não é nada pessoal. Eu queria só registrar isso junto com o Pelai, porque a gente fica ouvindo algumas coisinhas que não tem nada a ver com isso. Okay? Pode falar. Galo, quarta-feira tem jogo. São Caetano, 15 Piracicaba. Você pega um time já sem pré-temporada sua, né? Não foi uma pré-temporada que você fez, você não tem essa pré-temporada e o campeonato já está em andamento. O São Caetano não está bem no começo do campeonato, o São Caetano começou muito mal a competição. Como preparar o time para um jogo? Quarta-feira, domingo tem jogo de novo, meio de semana tem jogo de novo. Como conseguir preparar esse time e quando que o time passa a ter o seu jeito de pensar no futebol? Eu acho que a primeira coisa é identificar o que eu estou fazendo hoje, no próprio jogo que eu assisti, no dia de hoje, todo o elenco, né? E você não pode encher de um excesso de informação para os atletas, você tem que trabalhar por módulos, né? Então, inicialmente, a gente vai tentar organizar a parte defensiva nossa, e aí vamos crescendo, e em função de a gente hoje estar 48 horas do jogo, fica muito difícil você estender o trabalho. Então você tem que entender a recuperação dos atletas e colocando módulos específicos construindo uma maneira sua de colocar o jogo.
entendeu? Eu não posso chegar e tentar fazer tudo de uma vez, que é inviável, impossível, ninguém consegue fazer isso. Então a preocupação agora é a gente tentar organizar a equipe para quarta-feira dentro de uma postura que eu entendo, principalmente reorganizando a questão defensiva inicialmente, e aí subindo para o meio campo, depois ataque, e o tempo que for rodando a gente chegar a estar jogando de uma maneira que a gente entende o futebol. Bom dia, sou o J. Alves do STI. Minha pergunta era a mesma do Luiz, então você já respondeu, então eu desejo uma boa estadia aqui, que você traga títulos, que a gente está carente, né? Retome os títulos aí, que fique tudo azul pra gente. Sejam bem-vindos, aliás, todo o pessoal. Esse é o objetivo nosso, a gente veio para cá com esse intuito, e o primeiro grande objetivo é esse acesso que eu acho que nós vamos buscar com todas as nossas forças. Muito obrigado, boa sorte. Galo, primeiro eu queria se confirmar se você vai estar no banco já contra o 15 nesse próximo jogo. E o Ayrton perguntou sobre o jogo de sábado. É claro que o trabalho vai ser aos poucos, como você acabou de dizer, mas qual que é o principal problema que você identificou no São Caetano? A parte física, tática, técnica? Hoje, se você fosse apontar onde você mais vai ter problemas, qual que você apontaria? Eu acho que o começo de uma temporada, o atleta realmente ele acaba sentindo um pouquinho mais. De repente, o Eliel poderia até dar essa resposta para você. Nós sentimos um segundo tempo bem abaixo do que foi o primeiro, né? Então você pode ver essa divergência no primeiro tempo muito bom e no segundo abaixo no aspecto físico. Pode ser a maneira que foi feita a pré-temporada, o próprio desgaste do calor, uma série de coisas. Mas o mais importante para mim é colocar a minha maneira de pensar futebol assim, de uma maneira calma, para não atropelar nada. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar com momentos específicos, inicialmente dar uma ênfase no nosso sistema defensivo. A primeira coisa que hoje já foi feita pela parte da manhã vai ser feita agora à tarde. E aí, a cada dia que a gente tiver a oportunidade de trabalhar na parte tática, até porque o time vem de uma pré-temporada, a ênfase toda vai ser no aspecto do Eliel, com trabalho de força localizado, e comigo no aspecto tático. O Galo, quando foi anunciado seu nome na sexta-feira à noite, né, no sábado a gente, na transmissão do jogo, e aí conversando com alguns torcedores, a gente ouvia uma expressão que até o Pelaito conhece bem, porque viveu muito ela no ano passado, que o pessoal dizia que o São Caetano agora estaria em outro patamar, que estaria em outro nível. É uma responsabilidade por tudo que você já construiu no futebol. E como é que você avalia isso, principalmente quando a gente fala voltar aonde, local onde nunca devia ter saído e tal? Não é um processo simples, é um processo no mínimo de 4 anos, né, até chegar a uma primeira divisão de futebol brasileiro. Como que você vê um projeto longo desse? Dá para notar que é um projeto sólido pelas pessoas que começaram a fazer parte dele, mas de dar sequência num projeto tão longo. Eu acho que a tua pergunta é interessante, porque a tua pergunta já foi uma parte da minha resposta. Né? Eu acho que as pessoas fazem o futebol no dia a dia, claro, e a gente está aqui para vencer. Eu não vim aqui para não vencer. A primeira conversa com o Pelé foi isso. Eu sei que ele é um vencedor. Então, se ele está no projeto, eu também estaria, porque a gente veio para cá com um objetivo grande. Não vim para cá para outra coisa que não seja conseguir os objetivos que o São Caetano quer. E esse desafio que nos move. Né? Acho que um grande desafio como esse é o que me alimenta. Eu sou um apaixonado pelo futebol e por ser um grande desafio, quando ele me ligou, eu falei, estou dentro, né? E a gente vai, se Deus quiser, estar junto e conquistar objetivos importantes para o clube. A gente pode ter certeza, nós vamos lutar muito por isso e cercado de pessoas também que querem buscar esse objetivo, como o presidente mesmo. A gente está conversando bastante, dialogando bastante e traçando muito trabalho, muito difícil, mas muito prazeroso. Tenho certeza que será assim. Mais alguém aí? Uma última pergunta para Eliel. E nós vamos ter treino à tarde, só por isso. Tá? Já tivemos de manhã e vai voltar. E aí vai, né? Seja bem-vindo, São Caetano. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu breve currículo e falasse como deixar o time em andamento já no velocidade 5, vamos dizer assim, o campeonato que começou agora. Não teve a pré-temporada sua também. A mesma pergunta que eu fiz para o Galo acaba sendo essa: como deixar o time bem fisicamente para um campeonato, aliás, para um ano, né? Porque não é para um campeonato. São Caetano disputar 2. O ano passado, bem lembrado pelo Galo, pelo presidente, São Caetano, o ano passado teve um descenso pesado na 1. São Caetano chegou na 1 com uma expectativa maior.
no Campeonato Brasileiro da Série D a expectativa era maior ainda, e foi pior do que acho que no Campeonato do Paulista da A1. São Caetano disputa a A2, a A2 não tem a mesma visibilidade da A1. E como deixar esses jogadores preparados fisicamente para um ano, que é um ano importante para o São Caetano? Em primeiro lugar, você pediu para que eu colocasse no meu currículo. Primeiro, a oportunidade de estar agradecendo ter o presidente, ter o Pelati aqui do nosso lado, porque são realmente pessoas que vão dar esse apoio para nós da comissão técnica desenvolver o trabalho. Por um outro lado, quando o Galo também me ligou, eu vi das pessoas que estavam dentro do projeto e eu não hesitei, porque meu último clube agora, menos de um mês, foi o Cruzeiro. Então, em relação ao currículo, eu não vou me estender muito, mas eu tenho passagem pela Alemanha, 2 Champions League e precursor do Neuer, goleiro da Alemanha com os pés, o Ozil, Rakitic, enfim. Fizemos um trabalho também louvável, a colocação do Paulo, porque realmente nós que desenvolvemos todo o trabalho da seleção olímpica, né? Eu entrei até e fiquei muito chateado, né, com a saída nossa, porque nós tínhamos feito 2 anos de trabalho, e só nós sabemos o que nós passamos, quantas noites nós perdemos para poder dar um caminho para aquela seleção que se tornou a campeã mundial. Então isso tem que ser colocado e relembrado, porque nós fizemos parte sim daquele processo. Quanto aos atletas a preparar para toda a temporada, eu sempre falo que o preparar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele tem que ter um início. Então o início foi hoje, a conversa com os atletas, o desenvolvimento, para que realmente eles entendam como que é o processo profissional de trabalho, desde a sua entrada, o processo do treinamento até o final da sua saída. Então, à medida que esses atletas forem entendendo esse processo, com certeza nós vamos conseguir desenvolver as nossas tarefas, ou seja, nossos programas que vão encaixando no dia a dia de acordo com o calendário que está aí. Então nós temos que ter um entendimento macro e depois ter um entendimento de quem que é esse atleta que está lá, ou seja, individual. O que esse atleta tem? Que idade que esse atleta tem? Qual a característica dele? O que ele precisa melhorar? Então não é um trabalho tão fácil, é um trabalho realmente que exige muito dos profissionais, vão exigir muito dos profissionais que estão inseridos nesse processo, e aí sim os resultados vão começar a vir com certeza, porque nós vamos aumentar as possibilidades desses atletas a ter um pouquinho maior de velocidade, ter um pouquinho maior de movimentação que realmente eles não estavam executando. E isso leva um tempo, mas esse tempo nosso é hoje, começou hoje de manhã. Então qual que é o próximo encontro? É na quarta-feira, como o senhor colocou, e eu tenho certeza que em pouco tempo esses atletas, entendendo toda essa filosofia profissional que eu estou vendo aqui, com certeza nós vamos ter grandes resultados. Eu ia fazer a pergunta, mas ele já furtou minha pergunta. E só vai dizer, professor, que o negócio é esse, é a máxima, né? Correr para pegar o lugar do futuro, né? É por aí. Obrigado a todos. Valeu. Um abraço. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e a gente faz mais um bloco Saúde do Homem. E eu converso com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, aqui na Uroproctor, em São Caetano do Sul. Professor, obrigado por mais uma vez conceder essa entrevista. Não, sempre aqui para ajudar. Ótimo. Professor, o que é clamídia? Clamídia é um dos agentes causadores de doença sexualmente transmissível, né? Então é um germe que é transmitido sexualmente e que causa uma infecção nos homens e nas mulheres, principalmente ao nível da uretra,
né? Nas mulheres pode haver penetração também mais profunda disso para útero, para a parte dos órgãos internos, né? E pode eventualmente ser uma das causas de infertilidade também, quando existe a infecção crônica da clamídia e precisa ser tratada, às vezes até para recuperar a fertilidade. Então, assim, normalmente a gente vê mais esse quadro, né? Como sorologista vejo mais em homens, com um quadro de uretrite, com um quadro de uma secreção na uretra clara, diferente da secreção por gonococo, por gonorreia, que é purulenta, né? E a quantidade no gonococo é muito maior, na gonorreia. Uma quantidade muito grande de corrimento uretral. Na clamídia já é um corrimento menos importante na quantidade e mais claro e mais fluido. E tem uma diferença também de nível social de quem tem clamídia e de quem tem gonorreia. Gonorreia já é um nível social mais baixo, né? Enquanto que clamídia não perdoa ninguém. Se tiver relação sem camisinha, tiver clamídia no parceiro, a chance de pegar clamídia é muito grande. Daí a importância, apesar disso já ter muitos anos de campanha, de alertar sempre para a relação sexual com preservativo, com camisinha, com responsabilidade, né? Na verdade, esse é um dos germes, né? Você tem germes muito mais graves, como o HIV, que antigamente matava, mas hoje, com medicações, se tornou uma doença crônica, né? O indivíduo convive sem carga viral, mas com a presença do vírus lá, tomando medicações, mas que certamente muda muito a qualidade de vida, tomando todos aqueles remédios do coquetel. E tem o mais grave, que são as hepatites, né? A hepatite B e a hepatite C podem cronificar, causar doença crônica do fígado, insuficiência hepática, com indicação de transplante de fígado e, eventualmente, até o câncer de fígado, que é um dos mais letais que existem. Sobrevida de 1-2 anos, muito grave, uma doença com metástases que leva o indivíduo à morte. Então, quer dizer, você pegar uma doença, né? A sífilis é uma outra doença também importante, que é transmitida sexualmente, que pode, em sua fase secundária, dar um quadro cutâneo, mas em sua fase terciária, a neurosífilis, né? Pode levar o indivíduo a praticamente destruição do cérebro, demência grave, paralisias, doença cardíaca, aneurisma de aorta. Quer dizer, você tem uma doença transmitível totalmente prevenível e que pode te levar a uma qualidade de vida ou a mesmo a redução na sua vida, né? Morte, né? Eu acho que não justifica, né? Então... Agora, o senhor falou a doença é contraída na relação sexual, né? E os sintomas são imediatos? Então, alguns tem um pouco de variação entre o período de latência, né, que a gente fala, é o período que o indivíduo tem a transmissão e depois ele tem a manifestação disso. Normalmente é menos de uma semana. Tá? Para praticamente todas elas, você tem a transmissão, é uma coisa meio rápida, um período meio curto, que o indivíduo consegue ter a precisão de que foi naquela relação que ele adquiriu o problema. E aí, no caso da clamídia e da gonorreia, vem o corrimento uretral, que é nítido, não existia nada, na uretra não sai nada, a uretra é seca, né? Começa a sujar a roupa íntima, né? Às vezes num volume grande, dá para ele perceber, vai urinar, arde, tem muito ardor urinário, urina várias vezes, quer dizer, perde um pouco do controle urinário também, então aí chama atenção para que está com problema. E aí acaba vindo ao médico, porque o sintoma urinário de dor é muito incômodo. Então o indivíduo não consegue se tratar sozinho, é muito raro. Antigamente tinha sim, quando não tinha acesso a médico, o indivíduo tomava aí umas caldeiradas, aí, uns negócios, né, que não eram antibiótico para fazer o tratamento. Na farmácia pedia um Tetrex, alguma coisa assim rápida, e achava que resolvia. O Tetrex mata a clamídia, mas não mata o gonococo. Né? Hoje em dia isso é uma coisa importante. Quando a gente vai fazer o tratamento das uretrites, a gente hoje não pede exame para saber qual é qual. A gente faz o tratamento sindrômico da síndrome uretral. Então a gente trata com 2 antibióticos, um para a clamídia e um para o gonococo. E aí a gente sabe que a gente está cobrindo aí 95% dos casos de uretrite. Existem outros tipos de
de germes que podem acometer, mas esses antibióticos que são utilizados pegam a grande maioria dos agentes, né? E além de melhorar o sintoma do indivíduo, evita que ele tenha uma cronicidade da infecção na uretra que pode levar a um estreitamento da uretra que é muito grave. Esses estreitamentos inflamatórios são múltiplos na uretra, às vezes forma tipo um rosário de tantos estreitamentos de estenose para tratar. Isso é muito difícil. Então a gente vê muito pouco hoje essas uretrites inflamatórias por uma doença uretral não tratada com antibiótico, né? Porque depois de um tempo acaba melhorando. E aí o indivíduo pega de novo, quando, né, vira crônica. Fica crônica. E aí tem um tratamento que eu lembro que antigamente fazia, não sei se fazendo, que parece que é uma espécie de um ferro que se passa no meio do... Como é que é isso? Isso era algo extremamente doloroso. Eu nunca passei, mas o pessoal que já relatou isso aí diz que é altamente doloroso. E esse já é um tratamento mais extremo? A gente não faz mais isso. Não, a gente trata com antibióticos e depois acompanha a evolução para ver se tem alguma sequela de uretra. Quando tem as estenoses de uretra, os quadros crônicos de uretra estreita, a gente pode fazer a dilatação. Normalmente a gente usa xilocaína ou anestesia o indivíduo para poder passar esses que são sondas plásticas ou metálicas, né, para ter um pouco de dilatação da uretra. E em casos mais extremos, a gente faz uma cirurgia com uma pequena faca que a gente vai abrindo a uretra, né? E quando isso tudo falha, são cirurgias extremamente complexas, onde a gente tem que abrir a uretra e, num segundo tempo, reconstruir ela com algum tecido, ou do pênis, ou do escroto, ou mesmo com a mucosa oral da boca. Então, já são cirurgias mais complexas, tem especialistas próprios de cirurgias de uretra complexa. Portanto, nada melhor do que a prevenção para evitar chegar nesse tratamento. É desnecessário chegar nesse ponto, né? Legal. Professor, hoje a gente fica por aqui, mas a gente vai voltar mais vezes. Obrigado pela entrevista. É um prazer. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, São Caetano do Sul, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, hoje eu compareço aqui à sede da Mônaco Corporate para conversar com a Caroline Santoban, que é diretora administrativa, pós-graduada em gestão de recursos humanos, professora, tem uma larga experiência e que há alguns meses colocou no mercado essa empresa destinada a colaborar com as organizações que existem, não só no ABC, mas em São Paulo e no Brasil. Carol, primeiro, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. É um prazer receber você, como sempre, é uma pessoa que eu estimo muito e gosto muito do trabalho. É recíproco. Carol, conta aí. Primeiro eu estou elogiando, que lindo esse logotipo da Mônaco aí, você trabalhando nessa área, eu te conheço já há alguns anos, como professora, como gestora. Fala um pouquinho dos serviços prestados pela Mônaco. Então, justamente com essa questão de dar aula há tantos anos, né, há mais de 20 anos dando aula na universidade, eu gosto muito da parte de desenvolvimento de pessoal, de capacitação para realização de cursos. E essa empresa ela foi criada justamente com essa base, pensando na gestão, de estar empreendendo cursos, de estar empreendendo trabalhos onde eu possa desenvolver, não? Os gestores, desenvolver as pessoas que queiram executar um bom trabalho, né? Legal. Bom, o mercado de trabalho mudou muito. Sim. E vem mudando cada vez mais. Isso exige especializações, sim, isso exige treinamentos. Você trabalha muito com essa área de treinamento, né? Trabalho, eu tenho tanto a parte de treinamentos que são específicos, né? Como agora, recentemente, eu estou executando um trabalho de formação de conselheiros tutelares, né? Tenho realizado também cursos específicos, como cursos de gestão em RH, cursos sobre feedback, cursos para desenvolvimento de líderes, né? Então, tem alguns trabalhos que são específicos e também realizo consultorias na área de RH
específicas para desenvolver trabalhos como avaliação de desempenho, plano de cargos e salários, desenvolvimento de política de recursos humanos, que é uma coisa que tem sido bastante demandada. Então, eu tenho atuado sempre nessa área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoal, que é uma área que eu tenho, assim, modéstia à parte, bastante experiência. Eu trabalho há muitos anos, já trabalhei tanto em empresas públicas, como também em empresas privadas e multinacional, que me permitem todo esse aprendizado que eu posso estar transmitindo agora nesses cursos. Legal. Bom, a gente já falou da mudança no mercado e para as empresas também isso significou uma mudança muito grande. Hoje é difícil a gente pensar naquela relação do empregado, do empregador, como a gente via há muito tempo atrás, com carteira profissional, o cidadão que entrava numa empresa e buscava fazer carreira. Eu já vi algumas pesquisas aí, o jovem não está mais pensando nisso, ele não pensa em entrar numa empresa e entrar lá como, sei lá, auxiliar de escritório e virar até CEO. É diferente. Como é que você coloca para esses gestores, para irem buscar no mercado esses profissionais e, ao mesmo tempo, poder ter sucesso com o trabalho deles? Na verdade, hoje a mentalidade é bem diferente do jovem profissional. Ele não pensa mais como antigamente em ficar 20, 30 anos numa empresa. Ele quer estar trabalhando numa empresa onde ele tenha a possibilidade de aprendizado e de desenvolvimento. Então eles olham muito isso hoje e é uma coisa assim, é muito rápido, porque se ele tiver uma oportunidade melhor onde ofereçam um trabalho que ele possa se desenvolver mais, ele vai mudar. Ele não tem mais aquela mentalidade como dos pais, dos avós, que eu quero ficar 20 anos na empresa porque é 30 anos e me aposentar. Então, hoje em dia não. E com a questão da mídia, né, da internet, das redes sociais, isso permite uma mudança muito rápida, né? Então, porque tem mais oportunidades a todo momento, e a pessoa ela vai buscar trabalhar onde ofereçam oportunidade de crescimento. É verdade. Ao mesmo tempo, a gente tem a outra ponta, né, da questão, sim, que cada vez mais, e aí graças a Deus e aos avanços da tecnologia, as pessoas estão vivendo bem mais, vivendo mais tempo. Se você puder até, apagou a tela do Mônaco, coloca lá para voltar aí. Aqui é tudo, a gente vai contando para o telespectador o que acontece. Tá, Mônaco de volta, é tão bonito esse logo que eu faço questão de mostrar. É a flor de lis. É a flor de lis. Agora, eu estava falando do outro lado, da outra ponta da questão, as pessoas vivendo mais. Sim. Hoje é muito comum a pessoa chegar aí a 80, 90 anos, 100 anos de idade, e tem muito profissional nessa faixa. Eu não estou falando isso legislando em causa própria, não. Com mais de 60, sim, que tem muita informação ainda e às vezes se depara com a dificuldade da tecnologia, tem mais dificuldade de dominar recursos. Você também tem trabalho voltado para que as empresas possam se valer da experiência desses profissionais. Como é que é isso? Na verdade, houve um período que se estava valorizando muito o profissional jovem, mas hoje já está voltando a mudar isso, tá? Então, no mercado, tem a questão da experiência, sim, é importante, acho que é muito importante valorizar o aprendizado, né, das pessoas que já tiveram uma vivência em seus segmentos, né? E a única coisa, essa questão que você falou, essas pessoas que têm mais idade, que tem alguma dificuldade em poder trabalhar com a tecnologia, com as mídias, né? Existe sim um trabalho de desenvolvimento para que elas possam ser treinadas, a ter facilidade para poder se recolocar melhor na sua profissão, né? Então, é um aprendizado contínuo. Hoje eu vejo, até admiro algumas pessoas que têm bastante idade e que trabalham com muita facilidade. Que trabalham com internet, que estão acostumadas com os dados, com a mídia, mas tem que buscar uma capacitação constante. Então, quando você fala o que eu como empresa posso oferecer, justamente essa área de curso, de desenvolvimento. Muitas vezes, tá, Joaquim, é importante, a empresa ela tem alguns cursos que a gente chama, que são prontos, que você pode escolher, tá, mas muitas vezes é interessante poder desenhar os cursos, direcionar o que é preciso para a tua empresa. Então é você sentar com o gestor da área e entender um pouco.
porque é muito mais aproveitável. Fica personalizado, muito né? Personalizado. Eu vou entender o que a empresa precisa, em que estágio ela está, para que eu possa obter um resultado melhor com o desenvolvimento desse curso. Legal. Você está sediado aqui em São Bernardo do Campo, né? Mas o pessoal, principalmente os empresários aqui da região, podem te procurar, pode acessar o site, né? Como é que é o site? O site é o www.monacorh.com.br. Tem o telefone no site, tem o Fale Conosco. É importante, acho que assim, quem quiser marcar uma reunião, poder estar conversando, como eu falei, é muito interessante poder desenvolver um treinamento específico para o estágio onde a empresa está, o que ela está precisando, conhecer em que momento essa empresa está vivendo, para que eu possa desenvolver um curso de fato com resultados positivos. E não tem empresa específica, qualquer tipo de empresa, qualquer área de atuação? Qualquer segmento, tanto indústria como setor público, varejo. Então eu tenho realizado, como eu te falei, trabalhos para algumas prefeituras, né? E também para o setor privado, tá? Eu tenho trabalhado com o setor privado bastante também. Legal. E o que mais tem, acho que assim, chamado a atenção é essa questão de poder desenvolver cursos específicos para o teu momento, da tua realidade e focado em resultados. Porque não adianta nada também eu estar realizando um curso e não ter resultado nenhum. Correto. Caroline Santoban, muito obrigado pela entrevista. A gente vai falar mais vezes. Sucesso aí no teu trabalho, porque esse teu trabalho acaba colaborando com todo o desenvolvimento econômico aí, né, da região, do estado, do país. É isso que a gente precisa, pensar na geração de mais emprego, na qualificação desses empregos. E conta com a gente para divulgar sempre que tiver novidades aí. Agradeço muito, Joaquim. É muito importante isso para a região. O Grande ABC ele tem um potencial enorme e que precisa ser investido, sim. Aqui nós temos muitas empresas importantes. E eu não estou falando só das grandes empresas, eu estou falando de todas, das pequenas, médias e grandes empresas. E que tem um potencial muito grande para desenvolvimento. E eu quero muito colaborar com isso. Maravilha. Agradeço muito aí. Um abração, Joaquim. Eu que agradeço. Outro abraço. Caroline Santoban, da Monaco Corporate, falou com você. Muito bem, agora a gente vai falar do Sage, restaurante libanês, que já tem uma larga tradição em São Paulo e que inaugurou recentemente sua unidade na rota de gastronomia do Shopping ABC em Santo André. Eu estive lá conhecendo e não foi convite, não é merchandising nem propaganda, não. Foi como cliente normal, pagando a conta de forma como qualquer pessoa faz, e fiquei encantado com o atendimento. Vale a pena ir até lá e experimentar todo o cardápio deles sem nenhum preconceito, sem nenhuma daqueles negócios sem nenhuma frescura para comer, para usar o português bem claro, porque tem muitas novidades, tem muita coisa interessante, tem uma forma diferente de trabalhar. É uma cozinha típica de família libanesa, que fez muito sucesso em São Paulo e que agora, felizmente, a gente tem acesso a ela aqui no ABC. O pão Sage, que é o pão folha que eles fazem, é algo totalmente diferente daquilo que você já provou em termos de pão sírio, de pão árabe, até porque ele é feito numa tradicional chapa de ferro, trazida do Líbano pela família, e que empresta o nome do restaurante por isso, que é o Sage, essa chapa de ferro que faz o pão ficar numa textura muito elegante, muito gostoso, e um tempero que ele tem, só provando para você saber, usando com aquelas, provando esse pão com aquelas pastas maravilhosas, com baba ganoush, com coalhada, olha, você não vai se arrepender. As esfirras, por exemplo, são assadas na hora que o cliente pede, uma massa também extremamente fina, algo maravilhoso. E os vegetais e grelhados, eles são preparados apenas com o que eu vejo de mais fresco. Então, às vezes, você pode até falar, mas vai demorar para atender. É melhor demorar um pouquinho, mas você comer
aquilo que é maravilhoso. Eu tive a oportunidade, vocês vão ver aí nas fotos, de saborear o menu degustação deles. E até no cardápio eles falam que o menu degustação dá para 2 a 3 pessoas. Olha, eu sou comilão, dá para ver pelo tamanho, né? Que eu gosto de comer bastante. Mas eu tenho certeza de que esse menu degustação, apreciado com moderação, com tranquilidade, ele serve muito bem 4 pessoas. É muita comida, é comida para você conhecer a cozinha toda deles e que tem as mais variadas. Agora no cardápio você tem os tradicionais romos, baba ganoush, coalhada seca, o mamara, que é uma pasta feita com pimentão. Isso faz parte, inclusive, se eu não estiver me enganado, faz parte do menu degustação. Pimentão vermelho, nozes e levemente apimentada. Esse aí com pão sage não tem para ninguém. Tem um trio de pastas, que também você pode experimentar as 3 pastas juntas, que é o baba ganoush, né, o hummus. E tem o hummus à libanesa, que é feito com uma linguiça artesanal e castanha dourada, maravilhoso. Além de tudo, você tem também as tradicionais comidas libanesas, que é o torre de quibe cru, que é uma leitura, essa é a leitura específica do sage, com coalhada, carne moída, o tabule e cebolas crocantes. Tem o quibe cru tradicional, tem o hummus com tira de filé mignon, o chancliche, linguiça árabe, enfim, várias opções, além dos clássicos da cozinha libanesa, né, que são as esfirras abertas, fechadas, o quibe frito, o quibe assado, o peixe na panelinha. O peixe na panelinha faz parte também do menu degustação. Eu experimentei, era um robalo fantástico, maravilhoso. Eu não sei se eles repetem sempre o peixe, depende do peixe do dia. Um falafel que é maravilhoso, aqueles bolinhos de grão de bico. Também abobrinha recheada, charutos de folha de uva ou folha de repolho, depende do que você gostar mais. Charutos vegetarianos, tem muita opção também vegetariana lá. Tem o shish barak invertido, que faz parte, inclusive, também do menu degustação, que é a versão do sage para o capelete de carne invertido, com molho de coalhada, rúcula e amêndoas douradas. É maravilhoso. Tem vários, tem o quibe de abóbora, tem trigo grosso. Enfim, é uma casa que vocês precisam conhecer no Shopping ABC. Eu reclamava, fazia tempo que a gente não tinha uma casa árabe, uma casa libanesa com essa qualidade aqui na região. E, felizmente, também, olha, eu estou vendo aqui, também faz parte do menu degustação, esse arroz de açafrão, que é uma novidade deliciosa. É um arroz com açafrão, frango desfiado, grão de bico e amêndoas torradas. Eu tive a oportunidade de experimentar dentro do menu degustação e, com certeza, é espetacular. Fora do menu, eu tive também a possibilidade de degustar um moussaka. Tem um pessoal que fala moussaka. Moussaka é uma comida grega, mas de uma forma diferente, numa panelinha, a preparação dela com camadas de berinjela, tomates, carne moída cobertas com molho branco gratinado e ao lado o seu feliz parceiro, que é um arroz libanês. Então, tudo isso você vai poder apreciar. Eu vi uma salada também maravilhosa, uma salada fattoush, que eu adoro, né? Que vem com folhas verdes, tomate, cebola, rabanete, romã fresca e o pão torrado. E tem também uma salada que estou tentando procurar nas minhas anotações, que eu acho que essa aí é fantástica. É uma salada chamada Alepo, que é uma salada americana com tomate, pepino, cebola, pão árabe picado com tempero e especiarias. Enfim, tem muita coisa boa. Tem hambúrguer também para quem gosta, hambúrguer de kafta, muito legal. Tem o kebab de filé mignon ou de frango, tem o kebab de falafel. Na grelha, vocês têm a kafta de cordeiro,
cafta com vinagrete, quibe na brasa com um toque de coalhada fresca, espeto de filé de frango, espeto de filé mignon com tomate e cebola. Bom, sobremesa, vocês vão ver a foto aí de um ataif, ou ataif, né, que é um crepe árabe de nozes ou nata servido quente e coberto com calda de flor de laranjeira e pistache. É maravilhoso, vale muito a pena vocês conhecerem. Mais novidades eu vou contar ao longo das semanas aí, a gente está preparando um bloco especial sobre gastronomia, sobre enogastronomia, mas ainda tem segredos. Nos próximos programas talvez eu conte um pouquinho mais de novidades e logo logo esse bloco vai ao ar. Eu sei que parece muito, né? Numa hora dessa, 9 horas, 9 e pouco da noite, você falar disso, muita gente ainda nem jantou, mas vale a pena. Dá uma corridinha no Shopping ABC, no piso da gastronomia, ali do lado da Gran Cru, de outros restaurantes que a gente vai retratar também aqui daqui a algum tempo, que é o Jangada, o Cali 54, o Pecorino. Ali virou uma rota da gastronomia do ABC que vale a pena conhecer. Gente, olha que informação legal eu acabo de receber da minha amiga Luciana Vitali, da Máxima Assessoria de Imprensa, da nossa grande amiga também Silvia Pacola. E olha aqui, Cervejaria Madalena de Santo André iniciou o calendário das atividades 2020. Carros antigos, happy hour, boa gastronomia, música e tour pela fábrica de cerveja são algumas das atividades que fazem parte deste calendário e elas estão abertas a você, ao público em geral. Aliás, a Cervejaria Madalena está aberta ao público há 6 anos, mais ou menos. E ela iniciou o calendário de 2020 na quinta-feira, e aí vai ter toda quinta e até sábado com diversas atrações para entreter o público e, ao mesmo tempo, oferecer uma divertida opção de lazer para toda a família. Todas as quintas-feiras acontece o encontro de colecionadores de carros antigos e motos clássicas. Já nas sextas-feiras e nos sábados, a casa abre com música ao vivo e diversas opções gastronômicas. Aos sábados também é possível fazer o tour guiado pela fábrica, passando pela produção da cerveja, uma moderna instalação de envase e gigantes tanques de armazenamento. No final do passeio, acontece uma degustação de vários tipos de cerveja premium direto dos tanques. Olha que legal. Não sabe onde fica a Cervejaria Madalena? Fica na rua Araçatuba, número 137, no bairro Santa Maria, Santo André. E o telefone de lá é 4.800-4800-0500. Olha, vale muito a pena. É possível fazer reserva também pelo WhatsApp. O WhatsApp da reserva é 11, né, código 11, 971334650. 971334650. Ou então entrar em contato direto por e-mail, que é o contato@cervejamadalena.com. contato@cervejamadalena.com. Depois de fazer essa visita à fábrica da Madalena em Santo André, eu tenho certeza de que tudo será diferente.